por mais que a gente fale na urgência dos tempos, é como se a humanidade não estivesse levando muito em conta, ou parece que a humanidade vê a urgência dos tempos como uma coisa simbólica. Mas São José, que está nos instruindo dia a dia, enviando mensagens, enviando instruções, São José diz que é como se nós estivéssemos falando de algo que não vai ser para os nossos dias. Quando esta mudança dos tempos e essa transição do planeta é para muito breve, e em certos lugares, como na Turquia e outros, isto já está acontecendo. Mas São José diz o seguinte, que para nós compreendermos realmente que já estamos na mudança dos tempos e que precisaríamos viver de outra forma daqui por diante, que é preciso que haja um aprofundamento nosso, no nosso mundo interior, para a gente realmente compreender o que quer dizer isto. Porque a mudança dos tempos quer dizer a mudança da vida que nós levamos aqui na superfície da Terra. E nós teríamos que ir por nossa conta, com a nossa vontade, começando por mudar a nossa vida. Agora, a hierarquia diz que nós estamos esperando que aconteçam certos fatos. Quando os fatos acontecerem, nós ali não saberemos o que fazer, porque são coisas tão novas para nós, são coisas tão desconhecidas, que nós não saberemos como agir, se não estivermos preparados interiormente, internamente. E hoje seria necessário muito mais do que nós sermos boas pessoas, do que sermos honestos, do que não matarmos gente, porque animais indiretamente matamos porque usamos produtos animais. Então participamos da matança dos animais. Então o mandamento não matar é seguido por quase ninguém, porque nós usamos sapatos de couro, comemos carne, usamos produtos que vêm dos animais, usufruímos de experiências científicas que são feitas em animais vivos, não é? Como vocês sabem. Então, esta consciência da mudança dos tempos teria que começar por cada um de nós, independentemente do que o vizinho está fazendo. Se eu estou, por exemplo, vivendo em família e toda a minha família não quer nem saber disso, isso não me dispensa de estar cuidando em mim da urgência dos tempos, compreende? Se o meu companheiro não quer saber disso, deixe ele fazer o que ele quiser. Mas você deve estar cuidando em você da mudança dos tempos. E a gente vai compreendendo o que fazer à medida que os tempos vão mudando, é a gente mudando a própria vida, mudando a própria consciência, mudando o próprio mundo interior. E isso a gente começa a fazer, em muitos casos, sem saber o que significa fim de um ciclo planetário, sem saber o que significa a mudança de um ciclo. Nós podemos não saber essas coisas, mas isso não impede que a gente busque internamente fazer uma mudança. Fazer uma mudança, ninguém pode dizer para o outro do que se trata. Fazer uma mudança quer dizer reconhecer que não está satisfeito com a própria forma de viver. Se você não está satisfeito com isso, ou se você tem alguma dúvida a respeito da sua forma de viver, então você deve procurar interiormente, no seu interior, um contato interior com a sua alma, com o seu espírito, ou com a hierarquia espiritual, e pedir ajuda. Agora,
se nós estamos bem como estamos, se não temos nenhum incômodo com a vida que levamos, se aquilo que fazemos, se essa indiferença com que tratamos o sofrimento humano, essa indiferença nossa com relação ao que a humanidade faz com o reino animal, de matar milhões de animais por dia. Quer dizer, se nós estamos indiferentes a tudo isso, precisaríamos prestar um pouco mais de atenção em nós. E aí termos, pelo menos, uma intenção de fazer transformações. Parece que não existe encarnado no planeta Terra quem não necessite fazer transformações. Quem está no planeta Terra encarnado, está encarnado em um planeta laboratório. Planeta laboratório é aquele onde os seres encarnam para se transformar. E essa transformação começa por se purificar. E aí, através da purificação, purificação dos hábitos, purificação da alimentação, purificação do pensamento, purificação dos sentimentos. Então, se você está trabalhando nessa purificação, você está trabalhando na sua transformação. Se você ingere um produto animal, aquele produto vai formar as suas células. Então, as suas células não são umas células como foi planejado no plano evolutivo, porque usando produtos animais, coisa que não se devia mais fazer, então as células vão se formando, vão se alimentando de um produto que não é compatível com o passo na consciência que devemos dar. E por causa desse nosso compromisso, com essa nossa indiferença diante do sofrimento dos nossos irmãos humanos e dos nossos irmãos animais e dos nossos irmãos vegetais, que não têm mente como nós, mas sentem, porque as árvores sentem. As árvores não pensam, mas sentem. E nós somos completamente indiferentes aos sentimentos e ao sofrimento dos outros reinos. E por isso, como karma, continuamos a sofrer. Mas a nossa principal limitação não é tanto o sofrimento, porque muitos de nós já aprenderam, já se acostumaram com o sofrimento, já se acostumaram e continuam sofrendo, embora nem percebam. Mas nós, se já estivéssemos num outro grau de consciência, já não estaríamos sofrendo tanto. E mesmo que estivéssemos pagando karma, mesmo que estivéssemos equilibrando karma, ou em linguagem bem popular e cristã, pagando pecados, mesmo que estivéssemos vivendo isso, poderíamos não estar sofrendo moralmente e espiritualmente. Porque mesmo que a gente tenha um sofrimento físico, podemos não ter sofrimento moral ao mesmo tempo. Podemos não ter sofrimento espiritual ao mesmo tempo. E o sofrimento físico é uma brincadeira provisória em confronto a um sofrimento espiritual, que a alma pode estar passando por ele, por nós aqui, como seres encarnados, não estarmos sintonizados com uma certa elevação, com uma certa evolução espiritual. Bem, São José está nos acompanhando dia a dia com as suas mensagens. Aqueles que estão lendo essas mensagens todos os dias estão percebendo que essas mensagens são uma espécie de aprendizagem que vai evoluindo e que vai se aprofundando. Então, ler as mensagens de São José diariamente é muito diferente de lê-las de vez em quando ou de não lê-las. Se você toma um tempo todos os dias
15 minutos para ler a mensagem daquele dia. Essas mensagens saem publicadas. Vocês então vão passando por uma formação. Vão passando por uma formação interior, que é o que nos falta. Nós não temos formação interior, porque não temos continuidade de formação. Então, para que a gente tenha uma continuidade de formação espiritual, São José está enviando mensagens todos os dias, já há algum tempo, e vai continuar por algum tempo. E no momento em que você embarca nessas mensagens e começa a lê-las diariamente, começa a lê-las com regularidade e, se possível, aprofundando-as, vocês vão notar que algo em vocês internamente vai mudando. E quando isso começa a mudar, a vida aqui fora pode ser a que for que não toca mais vocês. Que vocês vão vivendo esta vida externa, cumprindo o que ela está apresentando para vocês cumprirem, mas que esta vida, por mais inadequada que ela possa ser, ela não toca vocês naqueles pontos onde você sofre espiritualmente. Então você pode, eventualmente, ter suas dificuldades físicas, ter suas dificuldades externas, humanas, mas internamente você não está sofrendo, internamente você não está acabrunhado, ou internamente você não está insatisfeito. Então veja que essas mensagens aparentemente são independentes umas das outras. Cada mensagem tem um começo, um meio, um fim. Cada mensagem trata de um assunto. Então, a qualquer momento que você pegue uma mensagem, você está em contato com um impulso espiritual que tem começo, meio e fim. Agora, se você começa a ler e a estudar as mensagens, em seguida, o processo é outro. Você vai percebendo que aquilo que você fez ontem, hoje recebe um outro impulso. Amanhã recebe um novo impulso, embora ele esteja falando coisas diferentes. Então você vai fazendo um aprofundamento de certas leis espirituais que nós poderemos até já conhecer, mas que nos são trazidas de uma forma que se adaptam ao nosso momento atual. Então eu já sei, por exemplo, que não devo mentir. Mas quando São José nos diz que ame a verdade, ele está colocando uma energia que para nós é uma novidade. Então, de repente, eu vou ter um impulso que vai me fazer mentir menos, compreende? Então é um processo para todo o nosso ser, mas que precisaria de um pouco mais de atenção, que precisaria de um pouco mais de amor. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar uma dessas mensagens de São José. E vocês vão ver, mesmo que vocês já tenham conhecimento de certas coisas que estão aqui, vocês vão ter um impulso diferente. Porque ele tem aquele dom de falar com uma energia e de tocar certos pontos que para você, neste momento, é novo. Então ele fala de uma coisa que você já sabe, mas de um jeito que você é tocado como se fosse uma novidade. Nós precisaríamos estar um pouco mais afins, disponíveis para receber esse tipo de ensinamento que nós não estamos habituados a receber. Ele está empregando uma energia que, embora esteja falando de leis eternas, ele está empregando uma energia para exatamente este momento que nós estamos vivendo. Então, para nós, isto é valioso, muito valioso. E se nós conseguirmos ver isto nessas mensagens, e se nós conseguirmos adotá-las como um trabalho diário de alguns momentos, porque são mensagens curtas, de uma página, e é impossível que a gente arranje tempo para
tudo e não arranje tempo para ler uma mensagem regularmente. Claro que a gente pode ler a mensagem não regularmente, pode ler um dia, depois outra daqui a 10 dias, melhor do que nada. Mas eu estou falando de um jeito que é para nós percebermos que se nós soubermos usar isto que nos está sendo doado, nós vamos ter um resultado que sozinhos jamais teríamos. De forma que isto é um assunto muito próprio para o nosso momento atual. Mas vejam, no dia 20 de abril, o que ele disse? Para compreenderes verdadeiramente a urgência dos tempos e encontrares um caminho real para a vivência do que eu te digo, é necessário que te permitas te aprofundares em teu mundo interior. Porque somos nós que não queremos nos aprofundar. Nós queremos ficar num nível superficial. Quando se trata de aprofundar, nós temos medo. Porque nós estamos já habituados com este nível superficial em que vivemos. Nós já estamos acostumados com as coisas que acontecem nesta vida comum nossa. Nós já sabemos lidar com as situações que acontecem. Nós já aprendemos a lidar até com as coisas incômodas da nossa vida. E por isso, como estamos habituados e como estamos já conformados com isso, nós não nos interessamos pela nossa vida interior. Porque no momento que você começa a se interessar pela sua vida interior e começa a buscar a sua vida interior como prioridade, a sua vida interior vai se mostrando. Mas como já se disse, nós não queremos isso. No fundo nós não queremos, porque nós não nos sentimos bem à vontade diante do mistério. Nós só nos sentimos à vontade diante das coisas óbvias e conhecidas. Quando se trata de algo desconhecido, que a gente não sabe o que é, nós não nos sentimos à vontade e temos medo. E é por isso que a gente não está interessado na vida interior. E no fundo, todos nós sabemos que a nossa vida interior não tem nada a ver com a vida que nós levamos. Ou alguém tem alguma ilusão com respeito a isso? A nossa vida interior não tem nada a ver com a vida que nós levamos aqui fora. A vida aqui fora é toda centrada em aparências e toda centrada em impressões dos sentidos. E a vida interior não está centrada em aparências e nem nesses sentidos que nós usamos aqui fora. Então a nossa vida interior é outra coisa. E aqui ele diz que para compreenderes verdadeiramente a urgência dos tempos e encontrares um caminho real para a vivência do que eu te digo, que ele vai dizer, é necessário que te permitas te aprofundares em teu mundo interior. Precisa que a gente permita isso. Mesmo para um instrutor como ele, que está nos trazendo cada dia uma gota de verdade, a uma certa altura ele pode parar, porque vê que nós não estamos querendo mais. Entende? E parece que nós não estamos querendo saber qual é a nossa vida interior, porque não sabemos como é, não sabemos do que vai se tratar. E com esta de fora nós já estamos habituados, estamos acostumados, já sabemos lidar com ela. Temos uma série de desculpas para não querer mudar nada, não é? Até que um dia nós vamos chegar numa crise mais séria. E aí, nessa crise mais séria, quem sabe vamos resolver alguma coisa. Mas atenção aqui. Isto é, se nós não permitirmos nos aprofundar e encontrar a nossa vida interior, se não for assim,
sempre terás as instruções e as informações sobre esses tempos. Se você estiver buscando a sua vida interior, você começará a ter as instruções próprias desses tempos, próprias deste tempo caótico que a humanidade está vivendo. Vocês observaram que tudo está um pouco caótico, não? A economia, a vida social, tudo isso. Não é preciso que eu esteja dizendo isso aqui, porque vocês estão vendo o que se passa. Então, se não for assim, sempre terás as instruções e as informações sobre esses tempos e saberás mentalmente que essas instruções são certas e aí você não vai questionar. Mas você precisa se interessar por essa instrução, porque essa instrução está te levando a ir reconhecendo o que se passa na sua vida interior. Ou está te ensinando certas coisas que começam a abrir as portas da vida interior para nós. Porém, filho, ele diz, teu coração não viverá conforme dita necessidade e não te tornarás o instrumento que o Criador necessita de ti. Isto é, se você não vai viver sua vida interior, você não vai se transformar no instrumento que a evolução necessita neste momento para mudar a vida terrestre. Vocês sabem que está sendo criada, está sendo implantada uma nova raça. E essa nova raça não é um bando de almas que vem de um outro planeta para cá. Não, esta nova raça está sendo feita, esta nova raça está sendo criada a partir desta raça que está aqui. Claro que não de toda a raça, porque nesta raça que está aqui está havendo uma seleção, está havendo um juízo. E aqueles que forem considerados o trigo e não a palha, aqueles que forem considerados o trigo e não a palha, desses vai sair a nova raça. Esses vão começar a fundar a nova raça. Então a nova raça é um problema nosso. A nova raça é algo da qual nós poderemos participar. Aliás, está no plano evolutivo que participemos disso. Mas a nova raça, que só vai estar completamente explícita e completamente acontecendo depois da purificação do planeta, neste momento ela está sendo preparada. Neste momento ela está sendo impulsionada e sendo formada. Neste momento nós não estamos com a nova raça diante de nós, mas ela está sendo formada para começar em nós, entre nós que somos os resgatáveis desta velha raça. Poderás hoje fazer já muitas coisas que são de auxílio para a humanidade. Isto é, hoje nós já podemos ser úteis para muitas coisas, mas Deus necessita, por teu intermédio, converter padrões milenares degenerados da consciência humana para que a partir de ti novos princípios vivam. Poderás hoje fazer já muitas coisas que são de auxílio para a humanidade, mas Deus necessita, por intermédio de ti, muito mais. Tudo que nós fazemos de positivo está muito bem, é muito bom para nós, para nossa alma e tudo. Mas há necessidade de muito mais. A necessidade de nós convertermos, transformarmos padrões milenares degenerados. Vocês querem ver um padrão degenerado? É nós termos um salário 10, 20 vezes maior do que um outro que não tem o que comer. Isto é um padrão degenerado, compreende? E se você for aprofundando este padrão degenerado, você vai ficar pensando, o que eu vou fazer?
Eu estou citando só um padrão degenerado, que é haver salários, porque a grande maioria recebe salários diferentes. Gente que tem salário que sobra e outros que têm um salário que não dá nem para comer. Isto é um padrão degenerado. E assim outros que nós vivemos normalmente. Nós normalmente calçamos um sapato cujo couro foi tirado de um animal que, para ser morto, foi suspenso por uma perna assim, gritando. Eu não sei se vocês já viram cenas dos matadouros nos Estados Unidos. Que os bois são pegados com a perna suspensos assim, gritando. E aí vão tirando partes daquele boi. E nós usamos essa carne, usamos esse couro. Então, isso são padrões degenerados. E se nós não temos um pouco de vida interior, se nós não temos um pouco de contato com o nosso interno, nós não teremos nem sinais do que é uma mudança real, uma transformação, como está sendo pedida. Porque se a nova raça deve estar implantada logo depois da transição da Terra, e nós poderemos estar reencarnados naquela nova raça, hein? Ninguém sabe qual vai ser o nosso destino. Nós somos de uma ignorância tão grande que não sabemos qual foi a nossa vida interior e não temos ideia de qual é o nosso futuro. Para nós, o nosso futuro é a caderneta da Caixa Econômica. Para nós, o nosso futuro é o que vai acontecer no final desta vida. O nosso futuro se prolonga pelo infinito. Nós somos muito despreparados. E é isto que essas mensagens estão buscando despertar em nós. Mas a base de tudo é vocês não estarem totalmente adaptados nesta vida em que nós vivemos e estarem com algum interesse pela sua vida interior. Nós não estamos querendo ditar normas para ninguém. O que estamos dizendo é que cada um de nós tem que entrar em contato com a sua vida interior. Porque é do seu interior que virá as normas adequadas para cada um e para a situação de cada um. Está claro para todos, está? Então eu vou continuar, porque isto aqui é muito instrutivo, sabe? Poderás hoje fazer já muitas coisas que são de auxílio para a humanidade. Como fazemos? Nós damos muitas esmolas, não é? Nós ajudamos os pobres, nós fazemos muita coisa, oramos para as almas, nós fazemos muitas coisas que são de auxílio para a humanidade. Mas Deus necessita, por intermédio de ti, neste momento, converter padrões milenares degenerados na consciência humana, para que a partir de ti, não a partir de outros, a partir de cada um de nós, a partir de ti, novos princípios vivam dentro dos homens e uma nova raça desponte no horizonte deste mundo. Isso está claro? Veja, para a nossa consciência neste momento, para a nossa alma, para o nosso espírito, não basta que sejamos boas pessoas, não basta que sejamos pessoas honestas. O que está nos sendo pedido é que a gente não pactue com esses padrões milenares degenerados e que façamos alguma coisa conosco, dentro de nós ou fora de nós, para que haja campo, para que uma semente de uma nova raça possa brotar. Porque as sementes da nova raça estão sendo apresentadas. Nós já sabemos muitas coisas a respeito da nova raça. Sabemos que na nova raça não haverá concorrência entre as pessoas, por exemplo. Então não concorra com o outro. Deixe o outro faça o que ele quiser. Você não concorra com o outro. Você faça as coisas em si e olhe o outro para ver no que você pode ajudá-lo. Ou olhe o outro para ver o que ele possa estar fazendo que seja um exemplo para você seguir.
Mas fora disso, você tem que cuidar da nova raça em você e não esperar que o outro faça isso. O outro é o outro. Existem milhões de mundos e cada um de nós pode ir para um mundo diferente, sabe? Quando sair daqui. O outro é o outro. O outro é para ser ajudado, para ser amado, independentemente dos defeitos dele, não é? O outro é para ser imitado se ele diz alguma coisa correta e nova para nós, tudo isso. Mas eu não tenho nada a ver com o que o outro faz com ele. Eu tenho a ver comigo. E mesmo que todo mundo no meu grupo ou na minha casa faça diferente, eu tenho a ver comigo, não com eles, neste ponto de consciência. Compreendem? Olhe, São José está querendo que nós nos libertemos dessas coisas nossas que são degenerações milenares. Há milhares de anos que o mundo é assim. Mas isso é uma degeneração milenar. O plano da criação para a humanidade até agora não aconteceu. O plano da criação para a humanidade não era esse que está aí. Não era esta gente sofrendo, uns matando os outros. Não era esse o plano. O plano para a humanidade não era haver dinheiro em circulação. Isto foi criado. Foi criado porque o homem não aceitou o regime de trocas, o homem não aceitou o regime de colaboração fraterna. E por isso o dinheiro foi criado. Imagine que degeneração. Bom, está aí que não são coisas que a gente possa resolver. E por isso vai haver uma transição profunda na Terra. Porque o planeta já não está conseguindo respirar. O planeta é um ser planetário. Nós somos um ser humano que tem uma alma humana. O planeta tem uma alma planetária, que vive no nível das almas planetárias. E o planeta Terra, como alma, já não está conseguindo respirar com as atividades que se desenvolvem na superfície. Aqui diz então que nós tenhamos novos princípios e uma nova raça desponte no horizonte do mundo. Nós precisamos ter essa intenção de sermos outros. Temos que ter esta intenção de realmente nos transformarmos, mesmo sem saber no que vamos dar. Mas isto é um princípio da nova raça e que nós teremos condições de adotar, teremos condições de compreender, se quisermos, que a nossa mente já dá para isso. Mas nós temos livre-arbítrio, nós podemos aceitar ou não. Esse pensamento de Deus, ele diz, não é apenas um ideal. Esse pensamento é uma necessidade urgente. Urgente quer dizer, a transição está aí para acontecer. Muitos o sabem e concordam com isso, porém não compreenderam que também devem transformar em si esses padrões degenerados. Nós compreendemos tudo isso, até concordamos, até achamos que está certo, mas não basta. É preciso que a gente transforme em si esses padrões degenerados. Está dito em todas as letras isto. Os padrões nos quais nós vivemos são degenerados em relação àquilo que seria o plano evolutivo para esta humanidade de superfície. Veja, eu acho que nós estamos perdendo muito de não lermos estas coisas com o coração. Quando lemos, nós estamos lendo com a mente. E a mente compreende até onde ela quer. Quando ela vê que vai aprender uma coisa um pouco perigosa para a sua hegemonia, ela não quer mais. Então, nós teríamos que usar o nosso livre-arbítrio e tomar uma decisão. Se a consciência humana não vê diante dos próprios olhos um exemplo,
não se transforma e não desperta. A consciência humana está tão adormecida que se ela não encontra uma pessoa que é um exemplo, ela não chega a despertar. Isto é o que ele está dizendo. De forma que cada um de nós, que mesmo limitado como é, se transforme num exemplo positivo, se transforme num exemplo de coisa nova, se transforme num exemplo que não seja essa degeneração que nós vivemos, isto é muito positivo, porque diante de um exemplo, alguém, mesmo que sejam poucos, vão despertar, vão seguir. Porque diante do exemplo não tem como negar, não tem como não ver, compreende? Olha, reflitam sobre isso, leiam esta mensagem de 20 de abril com bastante atenção, mas leiam com o coração, porque vocês vão ver outras coisas que eu não estou vendo e que não estou dizendo aqui. Porque são mensagens muito consistentes e uma leitura só, um lido de relance, não dá para ver tudo. Então, será preciso que a gente tome uma outra posição diante do material que nos está sendo doado. Se a consciência humana não vê diante dos próprios olhos um exemplo, não se transforma e não desperta. A propósito, São José, quando foi esposo de Maria, nos deu um exemplo. Então, quando ele fala que nós precisamos de exemplo, basta que a gente olhe para ele. Era um exemplo. São José era um exemplo de muita coisa, como ser humano. A vida dele externa é muito pouco conhecida, mas naquele livro Mística Cidade de Deus, que é um livro canalizado por uma monja, através da qual Maria falava, e Maria ditou aquele livro, Mística Cidade de Deus. Este livro conta alguma coisa a respeito de São José. E São José é um exemplo para nós de humildade. Humildade. A sua vida foi um exemplo de humildade. E se a gente vê ali certos detalhes da vida dele, a gente vê um grande exemplo. E aí entende mais as instruções que ele está passando agora e como ele conseguiu as desenvolver mesmo enquanto estava encarnado e era humano aqui. Se a consciência humana não vê diante dos próprios olhos um exemplo, não se transforma e não desperta. Então cada um de nós pode ter consciência de que pode estar sendo um exemplo para alguém, não pode? Se vocês estiverem numa casa onde nem querem saber desses assuntos, e você dá um exemplo de ser que vive esses assuntos, você está dando este exemplo, de repente eles vão olhar em você e se convencer de alguma coisa. Não quer dizer que a gente deve ter expectativa. Porque uma das leis espirituais maiores é vocês não terem expectativa nenhuma. A gente faz as coisas não é para ter resultado. A gente faz uma coisa não é para ver resultado. A gente faz uma coisa porque ela é para ser feita. E se a consciência diz que é para ser feita, fazer. Sem esperar resultado. Porque quando a gente espera resultado, a gente quase sempre é desiludido. Porque os resultados que nós queremos não são os resultados que o plano quer de nós. Porque nós não conhecemos o plano evolutivo. Então a gente faz as coisas com a maior consciência, sem esperar nenhum resultado. Porque esperar resultado quer dizer desiludir-se em seguida. Porque se você quer seguir o plano e o plano te escuta e te põe no caminho, não é nada do que você espera. Nada. Então se você diz de todo o seu coração que seja feita a vontade de Deus, de todo o coração, a vontade de Deus começa a se fazer. E ela não tem nada a ver com aquilo que você queria.
E depois, se você persiste, se você é fiel, se você continua, porque assim você decidiu, e à medida que você for aplicando a vontade que vem sobre você, você irá despertando. E aí vai conhecendo um pouco mais essa vontade. Mas essa vontade de Deus, que a gente diz que seja feita a vontade de Deus, se for feita, não sei o que a gente vai dizer. Porque não é nada do que a gente pediu, nada do que a gente queria. Porque a nossa vida é degenerada diante daquilo que é o plano de vida para a superfície desse planeta e para esta humanidade. Bom, vocês, depois de tantas aparições de Maria, de Cristo e de São José, e depois de ter entrado em contato com tanta instrução, alguns já há muitos anos, e hoje com esses impulsos profundos que estamos recebendo nesses últimos tempos, vocês já têm base para ouvir estas coisas. Depois, se vão achar que é para seguir ou não, é outra coisa. Mas já podem ouvir estas coisas sem levantar a mão e me xingar. Então, já estamos mais ou menos preparados. Já podemos ser um terreno relativamente preparados para estar com a semente desta nova raça. Eu sei que estou fazendo afirmações e que não posso estar falando tudo porque nem sei e porque não cabe. Mas se vocês aderirem a essas mensagens, vocês irão percebendo do que se trata. Vocês irão formando o seu contato com a sua vida interior, com a vida interior de vocês. E é quando esta vida interior começar a emergir, é que vai começar em vocês a evolução que vão poder fazer nesta época. Porque até aqui fizeram uma evolução terrena, terrestre, espiritual da Terra, mas não espiritual de mundos evoluídos. O espiritual na Terra é esse espiritual que nós estamos recebendo. O espiritual em mundos evoluídos, o espiritual nas estrelas é outra coisa. O espiritual é maior. Mas nós só podemos ir entrando em contato com isso, se possível antes da transição, vamos entrando em contato com isso querendo e sabendo que vai encontrar lá dentro de si. Se a consciência humana não vê diante dos próprios olhos um exemplo, não se transforma e não desperta. É por isso, filho, que te chamei para cumprir esta missão. Porque sei que posso fazê-lo. Ele diz que está nos chamando para essas coisas, porque nós podemos ser chamados. Ele nos conhece. Ele está dizendo, é por isso que te chamei para cumprir esta missão, porque sei que posso fazê-lo. Eu conheço o poder de Deus latente em teu interior. Ele conhece o poder de Deus agindo no nosso interior muito mais do que nós. Nós não conhecemos nossa vida interior. Então não encontramos ainda o poder de Deus no nosso interior. E Ele está nos chamando a atenção para o nosso interior, porque lá nós vamos encontrar latente esse poder, que é um poder que nós não conhecemos. O poder de Deus pode qualquer coisa. O poder de Deus pode qualquer coisa. E você vai começar a encontrar esse poder no seu interior, não é aqui fora. O poder aqui fora é efêmero. Hoje você vê aí um ditador que tem o poder de matar milhões de pessoas e daqui a pouco ele não existe mais, ele está deposto, ou ele foi assassinado, ou ele já foi para outro planeta infernal, não é? Então eu conheço o poder de Deus latente em teu interior. O poder verdadeiro não é esse que vocês veem aqui na Terra. Esta gente que se diz poderosa são os mais iludidos de todos, porque não tem poder nenhum diante do verdadeiro poder. O verdadeiro poder pode tirá-los desta vida em um segundo e mandá-los para outro planeta, logo, imediatamente. Nós não temos noção do que é poder verdadeiro. A nossa ilusão de poder é isso que está aí, que vocês estão vendo. É uma ilusão de poder.
E ele está nos dizendo que nem pense em ter esses poderes, porque isso não é poder. Isto acaba em um segundo, a hora que o poder maior quiser. E esse poder maior tem uma semente no teu interior, no teu coração, enquanto que tu apenas conheces a força da tua personalidade. E quando muito, conheces um pouco da força da tua alma. Enfim, nós conhecemos a força da nossa personalidade, que é isto que é. E nós podemos conhecer até certo ponto um pouquinho da força da nossa alma, que conseguiu que nós entrássemos no caminho. Isso é força da alma, sabe? Que conseguiu que a gente tivesse entrado no caminho, que tivesse posto um pé no caminho que não é essa degeneração coletiva. Então, eu conheço o poder de Deus latente em teu interior. Está falando do nosso interior. Enquanto que tu apenas conheces a força da tua personalidade e talvez da tua alma. Sei que escutas estas palavras e sentes pesar sobre ti. Ele sabe que a gente ouvindo isso tem uma parte que não está gostando. Tem uma parte que está sentindo um peso. Sei que escutas essas palavras e sentes pesar sobre ti uma responsabilidade que a humanidade como um todo não quis assumir. Ele sabe que essa palavra está pesando, porque está nos chamando a assumir uma responsabilidade conosco que nós não estamos habituados a assumir. Apenas começamos a nos conhecer, desistimos, voltamos para a superfície, continuamos a nos olhar no espelho e lidar com aquele que aparece no espelho. Agora, deves compreender que teu compromisso é com Deus e que não deves esperar que outros façam por ti o que a ti te cabe fazer. Enfim, ele está colocando sobre nós a responsabilidade de fazer o que nos cabe e não esperar que o outro faça, porque o outro pode não fazer. A grande maioria não vai fazer nada disso. A grande maioria vai continuar fazendo o que sempre fez. A grande maioria. De forma que agora deves compreender que teu compromisso é com Deus, que ele chama de Deus, é a evolução, é esta coisa evolutiva, é esta vida onipotente, onipresente, é isto que cria tudo, que nós chamamos de Deus, não é? E que não deves esperar que outros o façam. Não espere que a humanidade vá fazer isso, porque não vai fazer, esta humanidade não vai fazer. Então não espere que outros o façam. Por ti mesmo, faz o que te cabe. Nós temos que fazer o que nos cabe e não esperar que outros façam. Porque ninguém, mesmo que queira, pode fazer isto por nós. Você pode orar pelas almas, você pode orar pelo mundo, você pode fazer tudo isso. Mas fazer por outra pessoa você não consegue. Cada um deve fazer por si. E se te disseram, ore pelas almas perdidas. Você ou ora pelas almas perdidas, ou não tem que ficar esperando que os outros orem. Você tem que fazer por você. E não achar que os outros podem fazer, por você não podem. Se os outros oram e você não está fazendo. Você tem que fazer por si as coisas. Se lês estas palavras e sabes o que eu te falo, então, filho, não é ao que tens ao lado que eu me refiro. Ele não está se referindo a quem está sentado ao teu lado. Ele está se referindo a você, entendeu? Ele não está se referindo ao resto da sua família. Ele não está se referindo a toda a humanidade que não quer ouvir essas coisas. Ele está se referindo a cada um de nós. E não adianta você olhar para o lado
para ver quem está ali, o que ele está fazendo, porque isso não serve de nada. Ele está falando com cada um de nós. Faça por si isso, porque isso ninguém pode fazer para você, mesmo que queira. Então, se lês estas palavras e sabes o que eu te falo, então, filho, não é o que tens ao lado que eu me refiro. Enquanto a maioria caminha para o retrocesso, isto é, enquanto a maioria regride, enquanto a maioria caminha para o retrocesso, te chamo à evolução. Deverás ser como uma lança que não só rompe as barreiras dos velhos padrões, mas que suporta as correntes contrárias e supera esses padrões em ti mesmo. Vou repetir tudo, hein? Enquanto a maioria caminha para o retrocesso, te chamo à evolução. Deverás ser como uma lança que não só rompe as barreiras dos velhos padrões, mas que suporta as correntes contrárias e supera esses padrões em si mesma. Veja, busca estar mais com Deus, filho. Aceita com alegria a solidão espiritual. Aceita com alegria a solidão espiritual. Porque se você não está só no espiritual, você está misturado com outras coisas. Então a solidão espiritual é uma necessidade interna nossa. A solidão espiritual. Não existe companhia neste ponto. Aceita com alegria a solidão espiritual. Nós não conhecemos a solidão espiritual. A solidão espiritual não tem nada a ver com isso que essa humanidade chama de solidão. Solidão que queria a companhia de outros. A solidão espiritual é uma realidade. E quando você chega neste ponto de estar só espiritualmente, é aí que você vai entrar na espiritualidade. E vai ver do que se trata. Mas você não sabe do que se trata a espiritualidade se você não chega a ficar sozinho, naquele teu momento espiritual, sem precisar de ninguém, estar só e saber ficar só naquele ponto. Aí você entrou na estrada da espiritualidade. E aí você vai ver o que é, que para nós é um mistério. Busca estar mais com Deus, filho. Porque quando a gente quer estar com Deus, olha, eu falo Deus, mas cada um sabe do que se trata, não? Porque cada um sabe o que é isso à sua maneira. Tem gente que tem mais Deus sendo ateu do que aquele que não é ateu e diz que acredita em Deus. Então, busca estar mais com Deus, filho. Busca estar mais com isso que te criou. Se não quer chamar de Deus, busca estar mais com isso que te criou, que te deu a vida. Busca estar com isso que é o Criador de tudo. Aceita com alegria a solidão espiritual. Solidão espiritual, porque nenhum de nós está no mesmo ponto. Então, cada um de nós está num ponto evolutivo. E quando você se encontra consciente desse ponto em que você está só. Porque não tem nenhum outro nesse mesmo ponto. Entende o que é solidão espiritual? Cada um de nós está num ponto evolutivo. E quando você toma consciência desse ponto evolutivo, quando você vê realmente o que você está sozinho, porque não tem outro naquele ponto. Os outros estão em outros pontos. Isso se chama solidão espiritual. Embora você saiba que somos todos irmãos e cada um num ponto estamos andando todos juntos. Mas se você não sente, a um certo momento, que como você não tem nenhum outro e que você está sozinho naquele ponto, se você não se alegra com isso, esse processo fica para depois, fica para a próxima vida, que não se sabe onde será, não?
Busca estar mais com Deus, filho. Aceita com alegria a solidão espiritual. Essa é a única forma de que compreendas e vivas o que te falo. Nós estamos acreditando que estamos compreendendo o que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que se nós não chegarmos a conhecer a solidão espiritual, não compreende o que ele está dizendo. Ele está querendo nos levar a entrar nesse mundo interior, porque fora de lá você não sabe certas coisas. E fora de lá você não vive certas coisas. Então tem muita gente que não encontra solução para a própria vida, não sabe o que fazer. É porque já fez de tudo aqui fora e você agora tem que ir lá para dentro e viver a vida interior. Aqui fora não tem mais nada que fazer. Por isso que você está desanimado. A pessoa chegou para mim e disse, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer? Você já fez milhões de coisas, não basta? O que mais você quer fazer? Você agora tem que entrar para si e fazer silêncio. Tem que entrar em você e calar a boca, calar a mente, ficar no seu silêncio interior, amar o seu silêncio, amar a sua solidão interior. Porque não tem nenhum outro no seu mesmo ponto. Então você tem que aprender a estar alegre, solitária no teu ponto. E aí, se você consegue isso, o seu ponto vai ampliando. Porque finalmente você está junto com ele. Não está querendo o ponto do outro. E nem querendo que outro venha viver com você. Você está finalmente concentrado. Busca estar mais com Deus, filho. Aceita com alegria a solidão espiritual. Essa é a única forma de que compreendas e vivas o que te falo. Não te preocupes tanto em como responderão os que estão ao teu redor. Não te preocupes com aquilo que estão pensando os que estão ao teu redor. Vive tu primeiro, e atrás de ti se abrirão os caminhos. Sabe o que quer dizer se abrirão os caminhos? Você não se preocupe com quem está ao teu lado, se ele está vendo o que você está fazendo ou se você quer que ele faça. Você não se preocupe com isso. Você faça o que tem que fazer. Viva você. Porque atrás de ti se abrirão os caminhos. Atrás de cada um de nós tem uma fila. Nós pensamos que somos nós, com quem nós conhecemos aqui. Atrás de nós tem uma fila de almas que tem uma ligação com a nossa. E essa fila que está atrás, que é gente que você nem conhece, nem imagina, essa fila que está atrás de você está esperando que você dê um passo. Porque quando você dá um passo, você puxa a fila toda, compreende? Quando você dá um passo, você não tem que olhar para o que acontece aqui. Se os outros estão dando, isso não importa. Você dá um passo, porque essa fila que está atrás de você, que você nem conhece, vai dar um passo. E é quando essa fila dá um passo que você fez o que devia. Bom, ele está tentando mostrar que a vida não é aquela que nós pensamos. Ele está tentando mostrar que isso que nós acreditamos que é a nossa vida, que isso é uma aparência. E que nós temos que viver essa aparência com inteligência, temos que viver esta aparência buscando um contato com as coisas superiores, que é para este mundo interior ir se abrindo. E para nós irmos conhecendo algo para nós desconhecido, que é a nossa vida interior. Isso está dentro de nós. A nossa vida interior é o que nós temos de mais próximo. A vida daquela pessoa que a gente ama e que fica abraçada conosco, a vida dela está mais longe da tua do que a tua vida interior. A tua vida interior é o que você tem de mais próximo. Aquilo que você não vê, não conhece e não vive é o que você tem de mais próximo. E você procura isso onde está tão longe, onde não depende de você encontrar, porque depende do outro. Bom, ele diz que nos deixa a sua bênção.
e que ele assina como São José Castíssimo, aquele que fala a cada um e a todos os que sabem ouvir. Aquele que fala a cada um e a todos os que sabem ouvir. Você me desculpe todas as palavras minhas que eu pus aqui no meio, mas é fácil de distinguir o que eu coloquei e o que estava. E depois vocês podem sempre procurar isso e encontrar o original. E assim nós temos mensagens todos os dias. E teremos que aprender a aprofundar as coisas. Mas nós aprofundamos as coisas não é só com a cabeça. Nós aprofundamos as coisas é quando colocamos o coração nas coisas, o amor. Então, se você está lendo com a cabeça só, você pode até não se interessar muito. Mas se você puser o coração, se você puser o amor nisso, para começar o seu coração vai começar a desenvolver, porque está sendo solicitado. Então você põe o coração e vai penetrando isso. E aí você vai vendo o que acontece. Nós continuaremos um outro dia com o dia 22, que é quando ele fala que nós podemos nos trabalhar de forma que equilibremos os males do mundo. É muito importante. Dia 22 de abril, vocês podem ler que ele está falando que nós podemos nos oferecer para equilibrar algum mal deste mundo. E está citando as condições das nações em que vivemos. E nós podemos sim participar de algo que possa transformar um pouco isso. Mas é uma coisa toda interior. É no nosso próprio interior isto. E esse é o caminho que ele nos está apresentando. Bem, muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira.